Olá, pessoal. Esta aqui é mais uma edição do Virando a Página, uma edição especial neste dia 1º de maio, em que nós comemoramos o Dia do Trabalho, do trabalhador, da classe trabalhadora, e que festejamos as lutas e as conquistas dos trabalhadores desde o final do século XIX até hoje, procurando garantir condições melhores de trabalho, de remuneração à classe trabalhadora, enfim, procurando garantir a dignidade daqueles que, afinal, são os que produzem a riqueza. Nesta edição, eu estou recebendo muito honrado o doutor Vitor Marques, que é advogado, é secretário de Justiça do município de Cotia, mestre em Direito e é professor assistente do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na PUC de São Paulo. É com o doutor Vitor Marques que nós vamos debater, neste momento, sobre trabalho, direitos trabalhistas em tempos de pandemia. Bom dia, doutor Vitor Marques. Bom dia, doutor Antônio Alberto. Primeiro, agradecer muito pela participação aqui nesse bate-papo, dizer que eu sou um admirador do senhor enquanto jurista, enquanto professor, né, enquanto membro que foi do Ministério Público. Né, a gente assiste aí a tantas arbitrariedades, né, a tantos desmandos cometidos muitas vezes por membros do Ministério Público, e o senhor sempre honrou o Ministério Público em defesa daquilo que dita a Constituição Federal, né, que são os direitos sociais, os direitos coletivos, os direitos fundamentais. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com o senhor. Obrigado, doutor. Nós aqui ficamos muito honrados e agradecidos pela sua disposição de colaborar aqui com o nosso debate, com a nossa luta também em Ribeirão Preto. Estamos sendo vistos através do blog O Calçadão, das páginas do Facebook e do YouTube. Eu queria, doutor, começar questionando ou indagando o senhor sobre uma questão fundamental que atinge a toda a classe trabalhadora. Isso eu penso que é um fenômeno global, mas em especial a classe trabalhadora brasileira, né? Que é sobre a chamada precarização do trabalho. Nós tivemos aí algumas reformas, né, que agravaram ainda mais a situação da classe trabalhadora no Brasil, notadamente aquela reforma que significou um grande desmonte da CLT, que era uma conquista dos trabalhadores que veio desde os anos 40, né? E agora também o desmonte da Previdência Social, tudo isso agravando a situação do trabalhador, da classe trabalhadora, em especial aqui no Brasil. O senhor, como advogado, como jurista, professor de direito, como é que a gente lê, ouve muita coisa, mas não é sempre que nós temos assim a sorte de conversar com um especialista, não é tão atento e preparado como é o senhor. A gente conhece também a sua trajetória como advogado e, portanto, eu queria ouvir, né, a sua impressão acerca do que significou, qual o impacto que tiveram essas reformas, notadamente as que eu mencionei, né, na vida, no cotidiano do trabalhador brasileiro. Perfeito. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vou tentar ser o mais sucinto. Acho que eu estava assistindo, né, o seu bate-papo anterior com o nosso querido deputado Newton Tato, de extrema combativa, enfim, defende uma pauta extremamente importante, sobretudo nesses tempos de tanta agressividade do capitalismo, né? Acho que o ordenamento jurídico, quando ele priorizou, né, na relação entre trabalhador, entre empregador e empregado, ele priorizou construir um arcabouço protetivo ao trabalhador, não foi à toa, né? Isso acontece porque a gente sabe que numa relação de trabalho, aquele que emprega as pessoas, o empregador, portanto, ele tem a força, né? Ele tem a concentração do capital ao lado dele, e isso faz com que, numa negociação com o trabalhador, a posição dele certamente acaba prevalecendo, né? Por uma questão de necessidade, muitas vezes, daqueles que precisam do trabalho. Então, eu entendo que neste dia do trabalho a gente não comemora qualquer trabalho, né? A gente celebra uma luta aí de anos e séculos para tentar garantir a cada dia que passa um trabalho mais digno para as pessoas, né? Eu acho que a gente teve nos governos do PT a garantia, né, de um trabalho
que possibilitasse às pessoas o lazer, o acesso à educação, o acesso à saúde, né? Eu acho que é isso que tem que pretender uma relação de trabalho. Depois desses governos, nós tivemos, após o impeachment, enfim, o governo Temer e agora o governo Bolsonaro. E o que ficou marcado? Né? O que estas reformas, tanto a da Previdência quanto a trabalhista, para o que elas apontam? Elas apontam para uma espécie de desarmamento, uma desproteção dos trabalhadores, né? Tornando eles mais vulneráveis, tirando, né, aquilo que poderia protegê-los de uma agressividade da quem emprega. E aqui, é bom que se diga, doutor Antônio Alberto, né, eu estou em Mirassol agora, o senhor está em Ribeirão, e a gente sabe da importância que tem as empresas nas cidades, né, o comércio que fomenta, né, que garante, que gera emprego. Então, quando a gente tem esse tipo de postura, na verdade, o que a gente está buscando é um equilíbrio, né, na relação entre empregador e empregado. A gente sabe da importância que tem, né, as pessoas terem onde trabalhar, terem o seu sustento. Então, não se trata de querer desequilibrar, mas de manter um equilíbrio, né? Eu acho que isso que as leis elas pretendiam. E quando vem estas duas reformas, elas acabam desequilibrando, né? Tornando o trabalhador o ponto mais fraco desta relação, né? Na medida em que acaba agora o trabalhador tem que entrar com custas já iniciais para solicitar o seu direito. A gente sabe que muitas vezes, e isso é impossível de controlar, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam, às vezes, usando isso para o mal, né? A gente sabe que muitas vezes tem casos que são distorcidos por aqueles que questionam o seu empregador. Mas a gente sabe também que isso é exceção, né? A maior parte das pessoas trabalham com responsabilidade, trabalham com honra, né? E querem ter a sua remuneração compatível com aquilo que faz. E para agravar ainda mais essa situação dessas duas reformas, né, demonstrando a importância que o dia de hoje tem, eu acho que é um marco, né, importante, vem essa pandemia. E eu acho que, de forma irresponsável, para dizer um eufemismo aqui para o senhor, o presidente da República ele estabeleceu um confronto daquilo que não deveria existir, que é entre a vida e o trabalho. Todos os discursos dele, todas as manifestações, a gente nota que ele coloca isso como se fossem garantias opostas, né? Dizendo para as pessoas, o que vocês querem? Vocês querem trabalhar e para isso terão que sair de casa? Ou vocês querem ficar em casa, garantir uma vida, mas perder o trabalho, perder a renda? E eu acho que no momento de crise como este, seja a União pelo governo federal, os governos estaduais, as prefeituras, né, tem que agir para minimizar essa opção, minimizar essa escolha, esse conflito. Na minha opinião, não deve haver conflito entre a vida e o trabalho. A gente sabe que todo mundo está tendo que fazer renúncia agora, né? Os prefeitos estão tendo que cortar orçamento, que suspender contratos, né, que para garantir determinadas iniciativas, mobilizar e construir hospitais de campanha, a garantir aparelhos de proteção aos funcionários da saúde. Eu estava lendo agora notícias de que muitos profissionais da saúde estão ficando expostos, né? E isso é um problema. A gente, lá em Cotia, nós temos garantido aparelhos respiratórios para a população, recebendo doação de cesta básica, porque a gente sabe que tem famílias que já estão passando fome, né? Garantimos o kit merenda para distribuir na casa dos alunos. A gente sabe que tem muitas crianças que vão para a escola porque querem aprender, mas também precisam ter que se alimentar, né? E isso no município e no estado e na União. Eu acho que a preocupação agora do presidente deveria propor medidas que preservasse o trabalho, né? Seja na economia. Eu sempre digo que entendo, na verdade, que o Estado ele não serve para dar lucro. O Estado ele serve para atender as pessoas, né? Então, se num momento grave como este precisar aumentar o comprometimento da dívida fiscal em relação ao PIB, que seja feito. Porque a gente sabe que quando a situação se normalizar, a gente consegue equilibrar as contas públicas, né? Agora, o que não dá é para o poder público virar para a população e falar, escolham, né? Eu acho que isso é de uma imensa irresponsabilidade e que pode comprometer a vida de milhares de pessoas e garantir dor a milhares de famílias.
Doutor, o senhor mencionou aí a questão importante, que é a proteção dos trabalhadores que, neste momento de pandemia, estão na luta de frente, né, contra o vírus, contra esse nosso inimigo, que reproduz, mais ou menos, lembra um cenário de guerra, né? Porque as guerras, elas impactam na vida, com destruição em massa da vida, e impactam também na economia. Portanto, esse cenário do coronavírus é um cenário típico de guerra. E se é assim, aqueles que estão lá no fronte, na linha de frente combatendo, são os profissionais da saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, atendentes, motoristas, faxineiros de hospitais, etc. Eles são, então, os nossos combatentes, eles são os nossos soldados, e, portanto, é a eles que nós temos que dar armas e proteção. Eu vejo que o governo brasileiro, por exemplo, não conseguiu fazer a chamada reversão industrial para botar a nossa indústria, sobretudo a indústria têxtil, para fabricar equipamentos de proteção individual para esses nossos soldados combatentes, como, por exemplo, as máscaras, macacões, aventais, proteção do rosto, do olho, etc. E a gente tem aí uma indústria têxtil importante no país. O governo, inclusive lá no mandato, durante a gestão do ministro Mandetta, já deveria, a meu ver, ter se preocupado com toda a população brasileira, mas em especial com esses trabalhadores que estariam na luta de frente nessa guerra e não o fez. Eu lembro que o Mandetta foi muito bem nessa questão do isolamento social e tal, mas não passou muito daí. Como, por exemplo, hoje nós poderíamos ter esse material em abundância para proteger os nossos profissionais da saúde. Eu considero isso, doutor, um caso de improbidade administrativa, uma omissão gravíssima. Como é que o senhor vê essa questão do ponto de vista, inclusive jurídico, de um crime de responsabilidade do governo federal? Olha, eu acho que aquele que se propõe a vida pública, né, ele precisa ter a dimensão que as suas palavras passam a ter. Então, um prefeito de uma cidade, um governador, um presidente, quando se manifesta, ele se manifesta pela sua vontade individual, certamente, mas sabendo que a sua vontade individual ela tem impacto na vida de centenas, de milhares de pessoas. Então, quando a OMS, quando o próprio ministro da Saúde, que sempre, né, que saiu do ministério dizendo que pregava um tripé: saúde, vida, ciência e SUS. Né? Eu acho até que ele estava no governo equivocado ao defender vida, saúde e SUS. Mas quando você tem os órgãos técnicos, científicos dizendo, pregando o isolamento social, né? Hoje nós temos um mundo em isolamento social, ou pelo menos o Ocidente, o mundo ocidental em isolamento social. E o presidente recomenda às pessoas para sair de casa, ele toma atitudes de aglomeração, enfim, ele dispõe tudo contra aquilo que a ciência está dizendo. Eu acho sim que cabe apuração para responsabilização, né? A gente sabe que a responsabilidade na administração ela é objetiva, é diferente de uma relação privada que você precisa encontrar o caráter subjetivo, o ato concreto, né? Então, me parece as atitudes do presidente, eu acho que podem sim ser enquadradas numa responsabilização objetiva daquilo que tem dito ou daquilo que não tem feito, né? Pela omissão também que tem praticado. Me parece, doutor Antônio Alberto, que neste momento, o senhor bem lembrou, né? Acho que falta isso que o senhor bem colocou, criatividade, né? Acho que a sua proposta ela não tá escrita em nenhum curso, em nenhum manual de direito administrativo. Mas isso é uma característica de quem se propõe a vida pública e pensa no próximo, né? De ser criativo ao ponto de encontrar saídas para uma crise como esta, né? A gente vê que tem prefeitos que, num momento como este, estão paralisados, estão olhando, né? Eu acho que esse não é a postura de quem quer conduzir um município, um estado ou um país, como é o caso do presidente. Então, acho que faltam, né, às pessoas públicas iniciativas e propostas como essa sua, né, de, olha, vamos mobilizar o que a gente tem aqui de indústria na área têxtil, vamos mobilizar, vamos dialogar com o setor de alimentos para ver o que eles podem nos ajudar, né, e ir se socorrendo e criando alternativas para uma crise que não tem precedente, né? Tenho certeza que daqui 15, 20 anos, quando olharem para o ano de 2020, né, acho que nós teremos grandes eventos, né, ao longo do século 20 e 21. As guerras mundiais e o que foi essa pandemia, né?
Acho que dessa forma que serão tratados esses eventos, então, num momento como este, carece de iniciativas e criatividade como é da sua característica. Doutor, olha, como passa rápido quando o papo tá bom, né? Nós estamos praticamente sobre a hora, mas eu ainda queria ouvi-lo sobre uma questão um pouquinho mais genérica, né? Porque eu vejo que o senhor tem uma visão assim holística, global, né, do problema do trabalho, da pandemia, etc. A gente, nesse momento de pandemia, naturalmente, né, tem muito pessimismo, né, por causa da incerteza, né, da ameaça, de um futuro que cruza aí algumas crises, né, uma crise econômica, uma crise política interna, uma crise de governabilidade, agora a crise sanitária. Então, é um momento realmente crítico. Naturalmente que isso suscita algum pessimismo, que não é necessariamente desmobilizador, às vezes o pessimismo impulsiona a revolta, né, com a qual a gente vai, como o senhor disse, com criatividade buscar soluções. O pessimismo tem também essa função, né? Então ele não é totalmente, não leva totalmente a um niilismo desmobilizador, etc. Ele tem uma certa energia, né? Aquele pensador Antônio Gramsci costumava dizer que nós temos que ser pessimistas no diagnóstico, mas otimista na ação, né? Na ação. É um momento de pessimismo. Eu queria fazer uma pergunta mais genérica para ouvi-lo, sobretudo por causa da sua cultura e interdisciplinar. A gente, quando encontra uma cabeça pensante como essa, fica sempre muito ansioso, né? Eu queria perguntar ao senhor, doutor Vitor Marques, nesse 1º de maio, que é comemorado desde o final do século XIX até hoje, instituído lá pela Segunda Internacional Socialista, eu queria perguntar ao senhor, doutor, o trabalhador no mundo, em especial o brasileiro, tem motivos para comemorar, doutor? Olha, difícil. Eu acho que tem motivos para seguir lutando, não para comemorar necessariamente, né? A gente vê que o Brasil hoje ele tem cerca de 30 milhões de pessoas no mercado informal, né? Ou autônomo também. A gente olha para os nossos representantes, né, sobretudo o presidente da República, enfim, e o próprio governador também, que tem um discurso, embora tenha agido amparado aí pela ciência, tem um discurso muito contra o trabalhador, né? Isso tem que ser dito em vários momentos. Ele defende políticas que vão contra a defesa do trabalhador. Eu acho que a energia desse momento ela tem que servir para a gente seguir lutando, né, para garantir leis e proteção que possam dar dignidade, né, ao trabalhador. Se a gente olhar, para te responder, se a gente olhar para o que foram os anos de 2005 a 2010 no Brasil, certamente eu te diria que, olha, o momento é de muita tristeza, né, porque nesse período a gente teve condições muito melhores para os trabalhadores em geral, né? Melhores condições de salário, melhores condições no dia a dia, né? As pessoas viviam um momento de maior alegria. Então, certamente a minha resposta seria nesse sentido de que, olha, de fato, o momento hoje é muito complicado. Mas se a gente fizer uma visão um pouco maior e fica utilizando-se de um espaço temporal maior, a gente sabe que o mundo vem mudando, né? Eu acho que a tecnologia, essas novas formas de relação de trabalho, elas são um presente e serão um futuro, né? E a gente precisa se adaptar, né? E precisa ter a sensibilidade para conseguir manter a proteção ao trabalhador, mesmo diante dessa mudança tecnológica, né? Hoje a gente sabe que as pessoas elas não se organizam ainda em sindicatos, mas que sindicato também não é a única e exclusiva forma de organização, como foi na década de 80. Né? A gente sabe que, recentemente, eu tive uma reunião no município de Cotia, em que nós recebemos um coletivo de motoristas de aplicativos, Uber, 99, e eles estavam extremamente organizados. Aí eu perguntei, mas vocês têm um representante?
Ah, não, nós temos uns 3, 4 aqui que fala pela gente, mas a gente não tem nada. A gente tem um grupo de WhatsApp. Então, assim, a gente precisa estar sensível a essa nova realidade e transformar essa nossa energia em luta para, num futuro breve, poder, aí sim, com mais segurança e tranquilidade, te dizer que a gente tem motivos para comemorar. Quer dizer, houve mesmo um retrocesso, né, dos anos do governo do PT para cá, né? O retrocesso me parece uma coisa óbvia, muito clara, né? As pessoas é só olhar, é só assim, as pessoas não precisam nem acreditar no que a gente está dizendo aqui, né? O que elas podem fazer é olhar para dentro de casa, né? E fazer a seguinte reflexão: em 2010, há 10 anos, a gente estava melhor ou a gente estava pior? Nesse período, a vida melhorou, a vida progrediu, a gente viaja mais hoje, a gente tem acesso a uma educação melhor de qualidade, a gente se veste melhor, a gente come melhor? Se a resposta for sim, ok, eu estou errado, né? O senhor está errado na avaliação. Se a resposta for não, me parece que a gente está acompanhado, né, dos fatos e da verdade. Muito bem, muito didático, né? Só olhar para trás, fazer a comparação, né? Quando é que a É, gente tinha o salário mais valorizado, tinha crédito popular, linha de crédito para eletrodoméstico, estava comprando passagem de avião, etc. Mas acho que é importante lembrar, doutor, que a pandemia veio agravar tudo isso, mas esse processo de destruição dos direitos da classe trabalhadora começou antes da pandemia com esse governo aí que está no poder, né? Isso é importante sempre deixar claro, né? Para que a pandemia não mascare isso, né? não, de modo algum. E, inclusive, precisa ficar claro que começou antes e que esse governo piorou, e piorou antes de começar a pandemia, né? Na verdade, os discursos do ministro da Economia, Paulo Guedes, ele só olha para um público muito pequeno na população brasileira, de 1 a 2%, que são aqueles grandes empresários que têm dinheiro investido em bolsas de valores, que não é a realidade do povo brasileiro, né? 70% da população ganha até 3 salários mínimos, a gente está falando de R$ 3.000, né? As famílias, quer dizer, a grande maioria do povo brasileiro, das famílias, passam o mês com isso, 60% até 2, e uma grande margem com um salário. A gente sabe que a realidade do interior de São Paulo ela é muito boa se a gente olhar para o resto do país, né? A gente sabe que a condição, seja da cidade de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, são grandes polos importantes, mas dá para melhorar, né? Dá para fazer melhor, dá para garantir uma cidade mais dinâmica, né? Com mais direitos garantidos a essas pessoas. Muito bem, doutor. Muito obrigado. Quero agradecer a sua disposição de, aí, nesse tempo de quarentena, recolhido em casa, colaborar aqui com o nosso debate, com a construção de saídas para Ribeirão Preto também, para o país. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra, enfim, sou um fã do jurista Antônio Alberto e agora, né, um apoiador aí das batalhas que virão, e conte comigo. Que bom seria, né, se todos os nossos gestores, todos os nossos homens e mulheres que estão à frente aí de cargos públicos tivessem o seu espírito, né, o espírito público, coletivo, né, que sempre defendeu e tenho certeza que continuará defendendo em Ribeirão aquilo que diz a Constituição, né? Se a gente tivesse uma Constituição aplicada, certamente o dia a dia das pessoas no Brasil, em Ribeirão Preto, estariam em condições melhores. Muito obrigado, doutor. Nós é que admiramos aí a sua capacidade intelectual, suas ideias, sobretudo a sua luta, né? Já tão jovem, com um compromisso tão claro. Muito obrigado. Obrigado, um forte abraço. Um abraço. Nesta edição do Virando a Página, eu recebi muito honrado o advogado doutor Vitor Marques, que é advogado, secretário da Justiça no município de Cotia, também é mestre em Direito Constitucional e professor de Direito Constitucional, assistente do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na Faculdade Paulista de Direito da PUC de São Paulo. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço também a audiência de todos e espero contar com essa mesma audiência nas próximas edições do Virando a Página. Nós voltamos daqui a pouco com o doutor Marcelo Pedroso Goulart para discutirmos também as questões relacionadas ao direito, ao dia do trabalho, ao meio ambiente e ao direito à educação. Até lá!